Olá, amigos do Livrada, bem-vindos a mais uma entrevista. Nosso convidado de hoje é o professor e tradutor de língua grega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Leonardo Antunes, tradutor de Édipo Tirano do Sófocles, essa nova edição que sai pela Todavia. Como é que você está, Leonardo? Tudo jóia? Tudo bom, prazer e hoje. Tranquilo, prazer, cara. Obrigado por ter vindo aqui falar com a gente sobre essa tradução. Vamos falar então sobre grego, traduções e essa tragédia tão famosa, né, que eu estava falando para ele, que eu acho que a gente mais lê resumos sobre ela do que ela propriamente dita, né? Então assim, Leonardo, vamos fazer uma entrevista assim, partindo das considerações mais exteriores para as mais interiores a respeito da obra, tá? Primeiro, claro, o título chama muita atenção, uma nova tradução do título, que você explica na sua apresentação. E essa obra, o Édipo, né, chamado Édipo Rei até então, né, nas outras traduções, vira Édipo Tirano pela palavra, né, tiranos, né, do grego. Isso. Né? Como é que é o peso de você mudar um título desse? Assim, como é que você vê isso diante de todos os tratamentos que a obra recebeu em português ao longo dos anos? Bom, não fui o primeiro a colocar esse título em outras línguas, as pessoas já tentaram isso, e mesmo em português tem um trabalho do Francisco Marshall, a tese de doutorado dele, que ele chama a peça de Édipo Tirano, mas de fato não é o termo canônico, né? Em português é Édipo Rei, e em Portugal é Rei Édipo. Inclusive um colega meu entrou numa briga com uma portuguesa que ela estava muito frustrada e aborrecida com o título em português, e ele falou, Édipo Rei, geralmente é o canônico. Ela, não, de jeito nenhum, é Rei Édipo. Vocês que os brasileiros não sabem traduzir as coisas. Mas a peça em grego chama Oidipus Tyrannos, Édipo Tirano. Só que a acepção de tirano para os gregos não era a mesma que a gente. Né? A acepção ali no século VI, século V, no século VI em especial, a palavra não tinha essa conotação tão pejorativa quanto tem pra gente agora. Você associa muito a déspota, assim, uma coisa meio... Pra gente, tirano é um governante cruel. A gente associa figuras terríveis. Para os gregos, não necessariamente no século VI. No século V, em Atenas, isso tem uma conotação pejorativa, porque o ateniense vinha de uma tirania dos Pisástridas e tinha instaurado a democracia e tinha pavor a governos monárquicos de qualquer tipo. O Heródoto, por exemplo, vai usar tirano como um sinônimo de rei indiscriminadamente. Mas o Sófocles faz um uso bastante consciente da palavra tirano ao longo da peça. O Édipo é tirano porque ele não subiu ao poder nem por sucessão hereditária nem por voto popular. Ele subiu por meio de uma espécie de golpe, digamos assim. Quando ele decifra lá... Quando ele decifra o enigma da esfinge e mantém o governo dele por meio da inteligência dele, e é um governante extremamente paranoico, justamente pela precariedade do estatuto do poder dele. Ao longo da peça a gente vê ele sempre achando que estão tramando contra ele, justamente por conta desse estatuto do poder. E daí a palavra rei já não se encaixa mais tanto. A palavra rei não reflete esse aspecto fundamental da peça, que é a precariedade do poder do Édipo. Legal. E como é que é assim, agora apresentar essa peça com um novo título? Assim, claro, como você disse, não é a primeira vez que esse título é empregado, mas acredite que bom, existe todo um peso de você fazer uma nova tradução no século XXI dessa peça, essa peça que foi traduzida, acho que o Haroldo de Campos fez alguma coisa, ou o Miloa fez, eu não sei, né? Eu acho que teve uma tradução, acho que do Milor. Do Milor, né? O Milor acho que traduziu a trilogia tebana inteira, se eu não me engano. Porque eu tinha uma edição da Antígona que é traduzida por ele, eu acho que as outras também. E aí agora apresentar isso como Édipo Tirano, você acha que é uma questão de recepção, assim, ou tem que fazer pegar, tem que né, ter o cacife ali de fazer assim, ó, isso aqui é uma tradução. Sei que não existe esse negócio de tradução definitiva, né? É muito difícil isso, mas como é que você vê essa recepção ao título aí? Eu acho que gera uma estranheza, essa estranheza é muito boa, por vários motivos. Eu tenho um colega que acompanhou todo o processo de eu traduzindo, assim, não acompanhou de perto, mas acompanhou no boca a boca ali do corredor, dizendo, estou traduzindo o Édipo. O Édipo Tirano vai sair. Pô, tô animadíssimo e tal. E aí que saiu, ele falou, e aí,
vou poder ler agora esse Édipo Tirano? Eu nunca li isso, ali o Édipo Rei. Chegaram outro livro, é a mesma né? peça. Ele, ficou um pouco frustrado. Entendi. Já me perguntou se eu tinha feito uma adaptação, coisa assim. Aí eu expliquei pra ele porque que eu tinha mudado o nome da peça. Então, para vocês que estão assistindo aí agora, Édipo Tirano e Édipo Rei é a mesma peça, tá? Não estamos falando de outra coisa. Na sua apresentação, Leonardo, você explica, né, e justifica de alguma maneira a nova tradução do Édipo a partir de uma perspectiva musical. Né? Então você privilegia aí um certo ritmo, até mesmo para fins de encenação da peça hoje em dia, né, em português, enfim. E tem toda aquela explicação que você dá, que você manteve lá os dodecassílabos, né, os versos dodecassílabos na peça, enfim. E as coisas que você teve que fazer para manter isso, né, tipo contar as palavras proparoxítonas e tal. Então, assim, o que você que tem um trabalho extenso, não só em estudos de língua grega, mas principalmente nessa questão do ritmo e da música, o que esse ritmo e essa música dessa peça diz pra gente sobre a época, sobre o modo como os gregos entendiam o teatro na época do Sófocles? Acho que fala de uma experiência completamente diferente de teatro, completamente diferente do que a gente tem hoje. Tem um livro muito bom recentemente traduzido pelo pessoal da UFPR que chama Aristóteles ou o Vampiro do Teatro Ocidental, da Dupont, e ela vai por esse lado, assim, de questionar a nossa recepção da tragédia grega, muito pautada pelo Aristóteles, que via o teatro como um texto e não como um espetáculo. E a Dupont vai pelo lado de dizer, a gente lê o texto como falas de personagens intercaladas por um barulho aqui que a gente não entende muito bem, que é o coro. E é muito provável que os gregos vissem de outra forma. Você imagina um teatro com, sei lá, 20 mil pessoas, quanto que eles conseguiam entender da voz dos atores, não sei. E talvez fosse muito mais personagens falando entre momentos do coro que fossem realmente o mais importante do que o contrário, que é a recepção que a gente tem. Entendi. De que a gente faz. É interessante isso, né? Então, quer dizer, assim, é mais acho que o pessoal na época se ligava mais à peça pelo ritmo dela mesmo do que pelas palavras propriamente ditas, então seria isso? Provavelmente. Acho que sim. Acho que o coro devia ser o momento de realmente tensão ali, de interesse do público no que estava rolando. Eram pessoas dançando e cantando ao mesmo tempo. Devia ser espantoso. Legal. E assim, falando agora mais do teu trabalho como tradutor, eu acho que seria interessante se você pudesse explicar um pouco pra gente como é que funciona o teu método. Não sei se você pode contar também, né? Claro. Mas enfim, porque existe... É muito legal assim, porque são versos dodecassílabos. Você explica exatamente como que se dá a métrica e algumas exceções, mas você tem que ajustar não só as peculiaridades linguísticas do texto, e aí isso envolve neologismos e figuras poéticas que você acaba tendo que criar para poder dar conta da expressão em grego, quanto também encaixar nessa métrica, né? Encaixar nessas 12 sílabas poéticas cada verso, né? Como é que é esse trabalho? Como é que é esse processo? Foi a coisa mais difícil que eu já traduzi até hoje. Agora eu estou traduzindo Homero e Ilíada. E está sendo divertido perto do Sófocles. O Sófocles é muito difícil. Mais difícil do que o... Não tem comparação entre o Sófocles e o Homero. O Homero tem aquele negócio do... Como é que chama? Hexâmetro dactílico, né? Dactílico. Eu estou traduzindo em decassílabos. Eu estou traduzindo cada exâmetro do Homero em 2 decassílabos. Entendi. O Sófocles usa para as falas dos personagens majoritariamente o trímetro jâmbico, que é um verso de 12 sílabas, mais ou menos, geralmente 12, mas varia um pouquinho por conta de como funciona a metrificação grega, que é de um modo diferente do português. No grego se alternam sílabas longas e breves. Os tal dos pés, né? Isso, que formam pés. Os pés, E você pode às vezes trocar uma sílaba longa por 2 breves, tem posições que podem ter breve ou longa. É um verso muito mais variado e complexo do que é o verso pra gente em português. E quando você vai fazer uma recriação disso, você tem que tomar um monte de decisões. Você vai tentar fazer uma recriação radical, tem gente que já tentou fazer isso, né? Em alemão, por exemplo, o Voss, no século XIX, se não me engano,
traduzir o Homero respeitando assim, drasticamente o valor das sílabas, como está no verso grego, sem se dar liberdade nenhuma. Que trabalho, cara. É insano. Eu tentei fazer uma coisa meio termo nas falas dos personagens. Eu busquei um verso que fosse de uma extensão similar, o verso de 12 sílabas em português, o decassílabo, e eu expliquei como que eu faço o meu dodecassílabo, porque só dizer que é um dodecassílabo não é o suficiente. Né? Você tem, por exemplo, o alexandrino é um tipo de dodecassílabo, só que é um dodecassílabo mais rigoroso com a cesura. Tem gente que faz dodecassílabo se permitindo sílabas com acentos em lugares variados. Entendi. Eu me permiti com acentos na sexta, e aí na 12ª, ou na quarta, na oitava, na 12ª, e também os acentos no meio do verso, do andamento dele. Eu procurei um andamento jâmbico para imitar o andamento do verso grego, né? Pá, 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 pá. Às vezes eu colocava anapesto no início, pá, 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 mas procurava evitar no final para não descaracterizar o andamento padrão dele. Na parte dos coros aí a coisa muda de figura. Você tem uma polimetria fantástica, uma coisa assim que seria o equivalente a um solo de guitarra do poeta ali na antiguidade. Eles pegavam metros padrões da lírica, da poesia cantada, e misturavam, fazendo um tipo novo de música e com estruturas que se repetiam às vezes e que depois criavam outra, se repetia outra. E nessa parte do coro aí eu fiz uma recriação radical, tentando me ater exatamente a como está no grego, para colocar uma melodia no grego e essa mesma melodia funcionar no português. O Guilherme Rodrigo brincam que é o método Disney de tradução. Nos desenhos da Disney você tem essas canções traduzidas. Em inglês e em português você tem que fazer uma tradução que entre na melodia. É a mesma coisa que a gente está fazendo. Entendi. Que loucura, né? E interessante porque essa questão das sílabas longas e breves, no grego elas têm regras muito bem definidas, né? Ou seja, se a sílaba tem tais e tais vogais e são antecedidas de tais e tais consoantes, é breve, né? Enfim, é longo. Isso para o português, isso vale também? Você se preocupou com isso ou você mais se ligou no som de como a gente pronuncia, né? A prosódia é em português mesmo. Tem estudos em português que dizem que a gente também tem um tipo de duração, que a gente varia de forma mais ou menos regular a duração das sílabas no português. Eu não me ative a isso porque a gente tem o apoio da música. A música vai dar o andamento do texto no português. Então eu não preciso me ater a esse ritmo natural do português porque ele vai encaixar na música, como a gente faz na música popular, enfim. Né? As palavras adquirem um novo andamento, um novo som, de acordo com a melodia e com o ritmo que elas têm que seguir. Então, quando eu estava traduzindo, eu inventava uma melodia provisória para o grego, olhava lá a métrica do grego, inventava uma melodia provisória, traduzia o português. E assim ia de verso a verso nos coros. Entendi. E depois parei, sentei, pensei melhor e fiz uma melodia um pouquinho melhor. Legal. Agora, assim, é interessante que tem na introdução do seu professor, o Sebastiani, né? O Breno Sebastiani. Ele diz assim muito que o Édipo chegou até a gente muito mais pelos processos de recepção da obra do que pelo que a obra tem em si, né, em valor absoluto, né? Então ele fala lá do Freud, enfim, de todos os desdobramentos, as leituras geopolíticas da época, né, enfim. Essa questão do pé, ele fala, né, tem muito pé, né, no Sófocles, né, porque ele o Édipo é o pés inchados, daí tem o enigma da esfinge que é com o pé, e logo no começo ele está falando da esfinge e fala assim, o problema aos pés, enfim. É uma coisa meio Tarantino, assim, né, meio obcecado com o pé e tal. O que você acha que guarda de as alegorias? Você acha que existe ainda alegorias ocultas no Sófocles para ser descoberto, ou você acha que isso é muito também da nossa recepção da obra? Talvez um pouco seja da nossa recepção. Enfim, tem a repetição de pés. Tem gente que vai dizer isso é significativo. Outros críticos vão dizer, não, a gente está vendo coisa demais aqui. Isso aqui, o Dowie, que é um dos críticos que eu sigo, fala isso, a gente está vendo coisa demais nessa repetição de pé, essa expressão aqui com pé era comum, é como se diz o pé da cadeira, por acaso está aqui. Essa é a ideia dele, né? Eu acho que não, mas enfim. Eu tentei preservar onde aparecia pé, eu traduzi por pé, mesmo que ficasse uma expressão meio estranha, né? Como o problema que estava aos pés, um obstáculo aos pés. Eu vi isso, eu até anotei aqui, tá no verso 131, tem uma coisa assim, deixa eu ver.
A estranha Eda Esfinge fez no pôr de lado oculto examinar o assunto em frente aos pés, né? Porque eu acho que dá para entender. É estranho, mas dá para entender. Eu acho que o Sófocles era estranho. O texto do teatro soa estranho. Talvez não nesse sentido, nessa expressão talvez não soasse estranho para o grego, mas por muitas outras soava estranho. Então eu quis preservar essa estranheza que é própria da dicção do teatro. É uma fala que tem o andamento da fala comum, mas não é uma fala comum, é uma fala esquisita, cheia de jogos de palavras, de uma sintaxe meio quebrada. É literatura, né, cara? Literatura, claro. Esse é o beleza da literatura. Por último, assim, Leonardo, o Ítalo Calvino, naquele livro dele, Porque Lê os Clássicos, ele faz várias definições do que seja um clássico, e uma delas é que o clássico é o livro que ainda não terminou de dizer tudo o que tinha para dizer, né? Então ele se perpetua no tempo por ele ainda ser significativo para as épocas que perpassam por ele, assim. Você que se debruçou sobre o Édipo aí e se esmiuçou palavras e viu toda a mensagem, teve que levar em consideração justamente os aspectos emocionais da obra, né? Como por exemplo você falou, a paranoia, a instabilidade do poder do rei, enfim. O que você acha que o Sófocles e o Édipo têm a dizer pra gente ainda nos dias de hoje, assim? Bom, primeiro eu não tenho muita concordância com essa definição do Calvino. Eu acho que os clássicos não são clássicos por seu valor inerente, mas por um valor que é construído historicamente ao longo do tempo e que vai mudando. A recepção que a gente tem do Édipo não é a mesma que se tinha 100 anos atrás, nem a mesma que Aristóteles tem, nem a mesma que tinha na primeira apresentação. Né? Isso é uma construção histórica que também não é fluida, vai mudando de acordo com os padrões de gosto de cada época. Você acha que a crítica tem esse poder assim de preservar certos valores, preservar um cânone que já está engessado por razões que são outras, assim, que não de preservar e às vezes tirar também, de acordo com o interesse da época, do crítico. Mas então eu acho que a gente muito mais procura nessa obra coisas que a gente precisa do que coisas que essa obra teria para dizer de forma absoluta. Eu acho que não existe isso. Entendi. Eu acho que a gente vai lá e pega dessa obra o que precisa para nossa época, e isso acontece ainda mais na tradução, quando a gente está já colocando uma ótica a mais ali, uma lente a mais no texto, né? Desfocando e criando outros sentidos, claro, de acordo com a necessidade. E isso acho que até também é falado, né, na introdução, né, que quando se discute tradução, se preocupa muito na fidelidade ao texto e agora eu não lembro se foi você ou se foi o Sebastiani que falou que não adianta, né? Porque mesmo a recepção é diferente para diferentes leitores, como é que a tradução também não seria, né? Exatamente. Se a interpretação do texto grego não é a mesma para ninguém, dois críticos você colocar aqui lado a lado para conversar sobre o texto, eles vão começar a se engalfinhar dali a pouco, porque não vão ter concordância com nada. Quer dizer, se o texto original, sem falar nos problemas de estabelecimento do texto grego, que a gente não tem certeza de muitas partes, tem lacunas, tem manuscritos diversos, você não tem certeza do que é o texto original. Como é que você vai ser fiel a uma coisa que, primeiro, não tem estabilidade material, segundo, mesmo que tivesse estabilidade material, está sujeito a uma abertura enorme de interpretações. Você vai ser fiel ao quê? A sua interpretação, na verdade. Né? Entendi. E quem lê vai ler ainda outras coisas mais, de acordo com as suas próprias referências. E o Sófocles e o Édipo, ele tem essa coisa de que as pessoas tiram muita coisa dele, né? E acho que esse que é o X da questão, assim, extrai-se, como o Sebastião falou, assim, muito mais do que a obra tem, assim. Mas eu acho que não seria dessa maneira se ela não fosse extremamente instigante e apelativa para certas questões, assim, muito eternas, assim, na condição humana, né? O que você acha disso, assim, dessa vontade de tirar coisas, né, da peça? Eu acho que esse processo de canonização de certas obras vai criando meio que um ponto de inflexão em cima do Édipo, da Ilíada, de outras obras canônicas, e elas se tornam meio que palco para o debate de questões que a gente entende como fundamentais na nossa época. Algumas a gente vê que são mais fundamentais ao longo do tempo, outras não. E por conta disso, então, a gente tende a ver no Édipo a resposta para os nossos problemas, né? Ou alguma maneira de caminho para resolver problemas, para simbolizar e encontrar soluções para a nossa época também.